Muito obrigado, Morana, por topar participar aqui do nosso KyopoCast. Eu adorei o convite. Eu já estava assim, eu me senti, nossa, muito assim, sei lá, muito especial por ter sido chamada, né? Muito porque eu estou muito tempo afastada da colônia coreana. Eu tenho amigas, mas assim, você se sente fora, né? Muito tempo. Então, eu fiquei lisonjeada. Imagina, a honra é minha, né? Para o pessoal que acompanha a gente, eles sabem que eu escolhi a dedos os primeiros entrevistados, né? E assim, esse é o nosso 14º programa, mas por mim você já estaria nos primeiros 4 episódios, tá? Eu tava querendo te chamar desde antes, eu até cheguei a mandar mensagem bem no comecinho, mas eu pensei, acho que vai ser difícil, né? A gente não se conhece, e aí, o episódio nem foi pro ar ainda, alguém topar. Então, meio que veio a calhar das primeiras pessoas, serem pessoas que, assim, de uma certa forma eu tinha um acesso um pouco mais fácil. Mas para mim hoje é um dia muito importante. É um dos dias que eu mais esperei para poder gravar. Eu me sinto especial, porque olha como é que é. Você entrou em contato comigo pelo Instagram. Só que eu mexo no Instagram, mas a parte que você estava é numa parte, depois eu te mostro. Eu assim, não de tinha mensagens. certeza. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Como quando as pessoas não se seguem, essa mensagem cai para outra Isso, cartinha. eu não sabia. Aí Entendi. eu falei, eu não acredito. Eu falei, olha o menino do podcast. Bom, já que você tem acompanhado o podcast, você sabe que tem aquela parte mais difícil, que é o comecinho, que é a sua auto-apresentação. Depois é bem fácil, tá? Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, faça o seu 자기소개. Eu sou Morana, sou brasileira, eu sou nascida aqui em São Paulo. Eu acho que eu sou uma das 5 primeiras brasileiras aqui do Brasil. Eu nasci em 1969, porque a gente fala o ano que nasceu, né? Tenho 53 anos. Sou mãe, sou empresária, sou mergulhadora. Ó, acho que só. Legal, vamos lá. A gente sabe que é uma apresentação mais modesta. Eu fiz uma autoapresentação, não, eu fiz uma apresentação sua aqui, bem curta, na verdade, mas que eu acho que tem algumas palavras-chave aqui que o pessoal já vai ficar, nossa, e aí já vai ser o suficiente. Então vamos lá. Morana Muncho é paulistana, formada em administração de empresas e mãe de 2 filhas. Em 1988, ela foi vencedora do primeiro concurso Miss Coreia Brasil. Em 1992, sua mãe, Dona Madalena, fundou o lendário restaurante Lua Palace, o Orgun. E em 2001, seu marido fundou a rede de lojas e franquias de acessórios que leva o seu nome, Morana. É isso? Isso. 3 palavras-chave aqui. Miss Coreia Brasil, Orgun e o seu nome, Morana. Por onde a gente começa? Vamos começar, Vamos pela ordem cronológica? Isso, pelos meus pais? Vamos lá, você falou que você acha que é uma das 5 primeiras coreanas que nasceram no Brasil, é isso? Isso. Assim, por causa do podcast, eu vou explicar a historinha, como Por favor. Que foi, né? Para os que eu pus. Então, é assim, meu pai veio em 63 e eu descobri muito eu fiz uma viagem para a África agora. Uhum. E... Inclusive, eu acompanhei nos stories essa viagem, assim, foi sensacional. Não, mas eu subi um morro lá, uma montanha que se chama Table Mountain. E ele subiu também, meu pai. Ele falou, eu tenho uma foto aqui, nessa montanha. E ele mostrou a foto de 1963, ele de terninho. Eu falei, mas como é que você passou aqui na África, pai? Eu falei, quando ele estava saindo da Coreia, né? Então passou pela China, pelo Japão. Veio de barco. Veio de navio. Então ele veio no 2º navio. E esse navio tinha muito tailandês. Era de tudo, não era só coreano. Uhum. Tinha muito japonês, tinha chineses e tailandeses. Tailandeses. E aí ele subiu essa montanha porque os coreanos não saíram do barco, porque eles podiam parar e fazer o turismo, mas eles não saíram do barco na África ainda, né? Não tiveram interesse. Não, aí eles subiram. Só que a foto que meu pai está lá em cima, ele está de terninho e sapato. Ele saiu, foi passear pela África de terno.
E ele subiu a montanha, que a gente subiu de teleférico. Ah, uma montanha difícil, assim, de subir? Não, mas eu acho que não é tão difícil, mas assim, ele subiu de terno, e gravata e sapatinho. Eu falei, gente, muito, muito fofinho. E ele tinha 30, acho que... Ele já tinha casado ou ele casou no Não. Brasil? Ele era solteiro, livre, leve e solto, Uhum. porque meus pais perderam os pais muito cedo. Ah, Então, meu pai veio sozinho para cá. Meu tio já estava aqui no Brasil, que eu acho que ele veio no primeiro navio. o irmão do seu pai. Isso, Túlio Tiabaldi. E aí ele já estava, eu acho que aqui no Brasil, e meu pai veio depois no segundo navio. E aí eles trabalharam na lavoura, no Arujá, lá naquela fazenda, né? Uhum. Teve Arirã, alguma coisa assim, né? E na lavoura, só que coreano, ele não consegue trabalhar assim em Não sossegou. cooperativa, né? Eu acho que eles não conseguem. A gente é muito empreendedor para trabalhar junto, Ah, entendi. né? Começou a ter as brigas lá e falou, eu vou fazer. Cada um foi para um lado, ou ia para outra fazenda, ou ia para outro lugar. E aí foram vindo para a cidade. Entendi. E aí quando vieram para a cidade, meus tios, eles não vieram para São Paulo, eles foram para São Bernardo, Tá. né? E aí meu pai, ele trabalhava aqui, ele morava aqui no Cambuci, né? E ele tinha uma amiga que veio da Alemanha. Coreana que veio da Alemanha? O amigo dele estava namorando uma amiga que estava namorando uma menina que veio da Alemanha e ela veio com um álbum cheio de fotos de amigas. Que eu acho que era o Facebook deles. Assim, era Ou o Tinder. Era o Tinder deles. E aí meu pai viu a foto da minha mãe. Minha mãe estava na Alemanha nessa época. O que ela fazia lá na Alemanha? Então, o governo coreano, eles levavam muitas mulheres para estudar, concursadas, para estudar indústria têxtil. Ficavam um tempo estudando lá e voltava para a Coreia com todo conhecimento. já com conhecimento da indústria têxtil. Então, minha mãe estudava lá. Inclusive, o livro de estudo da minha mãe, em alemão, você imagina coreano escrevendo alemão. Uhum. Ela saiu de casa com 17 anos. Para a Alemanha. Para a Alemanha. Ela viveu dos 17 até os 23 lá. Nossa, então ela sabia falar alemão. E aí ela era para voltar para a Coreia, só que eles começaram a se corresponder via carta. Um ano. E aí meu pai convidou ela para vir para cá. E a família dela deixou? Então, naquela época não dava, né? Você vai casada. Vai virar o quê lá, né? Porque já na Alemanha, se ela não tivesse ido com convento, acho que meu avô não ia deixar. Ia virar, sei lá o quê lá na Alemanha, né? Mas o governo coreano, acho que mandou muita gente para ser enfermeira, para a indústria têxtil e para várias outras, né, áreas. E assim que eu acho que a Coreia cresceu também naquela época, entendi. né? E aí o teu pai seduziu ela pelas cartas? Pelas cartas, porque ele escrevia. Minha mãe falava que ele era um Dom Juan nas cartas. Ele era romântico. Isso, era aquela carta que tinha 5 folhas de papel de seda, escrita na frente. Eu lembro do papel. E aí ela veio para cá, e aí eles casaram. Então, eu acho que eles foram um dos primeiros a casar aqui. No Brasil. Então, o resto ou veio casado, ou se uniu ali no navio, ou casou depois. Entendi. Por isso que eu acho que mais velha do que eu tenho o meu primo, né, do restaurante, e aí tem a hebraísta também, ela é brasileira, né? Quantos anos ela tem? A Suzy? Não, ela é... Ela é mais velha? Não, bem mais nova. Né? É bem mais nova. Então, eu acho que acima de mim deve ter uns 4. Entendi. Né? E assim, a comunidade muito pequena. O pai do meu primo, ele foi presidente também da associação aqui. Dos coreanos. Quando ainda devia ser bem menor ainda. Isso. Entendi. A sua mãe veio sozinha quando ela veio para cá? Veio sozinha.
sozinha. E a família dela sempre ficou, então, na Coreia? Ficou, ela pediu permissão para o meu avô e ela já veio em outra época, ela já veio de avião. Uhum. Naquela época não era para vir eu nasci em 69, ela veio em 67. Entendi. A pessoa veio sozinha de navio, vai encontrar um coreano que ia vir, do Brasil. Ia vir pela primeira vez. Isso. Nossa, que loucura, né? Não, é bem inusitado. Você não imagina que... Isso é uma verdadeira novela coreana, né? Isso dá para fazer. Era para eu nascer. Entendi. E aí você é filha única? Você tem irmãos? Não. Aí eu nasci, depois de 2 anos, meu tio e meu pai foram para Recife primeiro, porque meu pai, ele trabalhou no Porto de Recife. Tá. Então, o Porto de Recife recebia navios pesqueiros coreanos, de atum, e eles não tinham como, era a época do telégrafo até, e não tinha como se comunicar lá em Recife, e quem recebesse esses navios pesqueiros. E eles descarregavam tudo aqui, então meu pai foi de intérprete para trabalhar no Porto. E de lá, aí eles começaram, meu tio mais velho começou ele é no paraquedas, né? Meu tio mais velho levou umas perucas, porque na época não tinha nada importado, para vender lá em Recife. Foi um sucesso na época. Só tinha 5 famílias coreanas lá. Em Recife. Lá em Recife. E a gente fazia até aqueles encontros mensais, sabe? E morava todo mundo perto. E aí minha mãe falava, você vai casar com filho de fulano de tal. Se não for com o filho do fulano de tal, você vai casar com outro. Tem 4 ou 3 opções só. Tinha. Eu falava, meu Deus do céu. Eu falei assim, então assim, você imagina, eu não sei falar coreano, fluente. Mas naquela época, quando criança, seus pais falavam em coreano com você e você respondia em português misturado. Com 2 anos, eu só sabia falar o alemão ou coreano. Fui para lá, comecei a ter problemas na escola. Aí minha mãe, como ela ia naturalizar, e meu pai também, eles fizeram curso de gramática naquela época. Porque para naturalizar, tinha que fazer um ditado. Sim, uma prova. Não era uma prova, um ditadinho lá. E aí eles tinham que fazer essa prova, então eles tiveram que fazer gramática. Então minha mãe me ensinou toda a gramática, porque eu comecei a ter problema na escola por causa da língua. Ela aprendeu também para poder te ajudar. Também, né? Porque péssima. Eu, assim, na escola sempre dei muito trabalho. E a gente retornou para São Paulo em 1980. Ficamos 10 anos lá. Entendi. Meus irmãos nasceram lá, são pernambucanos. Coreanos de Pernambuco. São quantos irmãos? Eu tenho uma irmã de 2 anos a menos e um irmão caçula. Entendi. Aí vocês voltaram para São Paulo e aí... E aí voltamos para São Bernardo. Para São Bernardo. Isso, aí ficamos e lá também não tinha coreano, não mas... tinha, só tinha eu e a minha tia do restaurante. E aí de domingo vocês iam para a igreja? Ia para a igreja. Aí domingo era uma viagem para São Paulo encontrar os coreanos, Isso, então. a gente era de igreja católica e a gente, inclusive a minha mãe soltava a gente para ir no catecismo de sábado. A gente ia de ônibus naquela época, era uma época bem tranquila. Mas com 12 anos, todo mundo olhava para minha cara e ficava assim, como é que você não sabe? Mas assim, não sabia nem, vem cá, Iruá, não sabia. O pessoal da igreja... Começou a falar, como é que você não sabe falar coreano? Entendeu? Aí eu tive que fazer aula. Muito a contragosto, fui fazer aula, mas assim, aprendi o abecedário, aprendi as coisas. O básico. Assim, o básico, apanhava da professora, né? Dava umas reguadas assim. Mas depois eu fui procurar por conta própria esse negócio de aprender coreano.
Você vê que é muito forte, né? E o pessoal chegava a fazer, dava para falar que era um bullying, assim, o que o pessoal fazia? As crianças, não, mas eram as tias, Ah, os mais os velhos. mais velhos. Ah, Mas depois entendi. eles se acostumaram, porque até hoje eles falam português comigo. Eles olham para mim, eu fico com aquela cara de interrogação. Aí eles falam português comigo. Entendi. Só que agora eu entendo o coreano. Mas então você cresceu naquela época, então, mesmo quando a comunidade não era tão grande, era como se fosse uma outsider, assim. Você cresceu, se sentia mais confortável com os brasileiros, talvez, do que com os coreanos no Sim. final de semana. Com 12 anos, não, mas com 12 anos eu gostava de ir para a igreja Tá. e encontrar, porque você se, né, você se identifica mesmo Entendi. com a colônia. Uhum. Mas não foi aí que deu clique para mim de falar assim, nossa, eu sou coreana, porque até então eu era preta, assim, bem morena. Eu parecia um mameluco, uma mistura de índio, né? E, assim, bem morena, não me enquadrava nos padrões coreanos, Uhum. né? Então, eu ainda era uma coisa esquisita na colônia. Aí, com 1988, andando muito com coreano e tal, aí eu fui no Miss. Como é que o pessoal te abordou? Ou eles lançaram um concurso e aí vamos achar gente? Porque eu imagino Não, que... é assim, para o coreano, você colocar sua filha lá de maiô ali na frente, não tinha muitos concursos. Antes de mim, eu acho que há 10 anos atrás, eles tinham feito um concurso de Miss Imigrante. Tá. Com outras comunidades também. As japonesas, E teve uma coreanas. representante coreana? Teve, que por um acaso era minha cunhada. Então são duas misses Na família. Então ela ganhou, porque ela é muito bonita. Tá. E aí ela ganhou como Miss Imigrante. Ela ganhou a Miss Imigrante. É. Teve uma seletiva antes, assim, para escolher quem ia ser a coreana que ia participar? Ou, tipo, vai ela Eu mesmo? acho que naquela época sim, porque ela é mais velha que eu, então eu acho que sim. Mas eu acho que mesmo com seletiva, ela era muito bonita. Mas não dá para falar que foi o primeiro concurso de Miss ainda, porque foi só uma seletiva para participar do Miss Imigrante. Eu não sei se o meu foi o primeiro. Disseram que há 10 anos antes do meu, teve um concurso de Miss, mas assim, para o pai e a mãe deixar desfilar de maiô, não é uma coisa normal. Na frente da colônia coreana, não era uma coisa normal. Era uma coisa assim, muito avançada. Muita exposição. Isso. E ela, de vergonha, assim, minha mãe falou, vai lá participar, você vai para a Coreia, olha que legal. O prêmio era ir para a Coreia. Era ir para a Coreia, eu achei que ia ganhar um carro, sei lá, uma joia, alguma coisa assim, não. Eu não tinha entendido naquela época, porque eu não entendia coreano. E a sua cunhada te incentivou também ou ela falou, não vai porque é terrível? Não, porque eu não conhecia. Ah, verdade, Eu tinha 19. verdade. Ainda não, ia virar sua cunhada ainda. Isso. Entendi. Aí eu tinha 18 anos. Foi na época do final do terceiro, aí cursinho. Aí minha mãe falou, você não vai entrar na faculdade e tal? Então vai fazer o curso de Miss. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Mas você sabe, com 17, 18 anos, você não obedece a mãe, né? Não obedece. A mãe começa a falar, não, que você tem que fazer permanente no cabelo para ficar parecido, porque naquela época, em 88, era época das panteras. Então, tinha que ter aquele cabelão volumoso e pôr cílios e maquiagem. E naquela época, com 18 anos, você não quer pôr essas coisas, né? Entendi. Você tinha um estilo mais hippie, então. Era mais índia. Mais índia. Parecia uma índia. Aí ela falou, já não pode mais tomar sol. Porque lá na Eu ia Coreia, perguntar isso agora, que a questão... todo mundo é branquinho. Eu cheguei lá, na foto você vai ver, a única perna preta da foto na Coreia é a minha e da Miss Califórnia. Porque você ganhou o concurso daqui, e aí Isso. você então foi participar do concurso Na Coreia. Como representante do Brasil. Como uma filha de coreano que mora no Brasil. Como uma Kyopo. Isso, Kyopo. Então, assim, tinha representantes do Japão. E é engraçado porque a coreana que mora no Japão,
ela parece japonesa. Ah, é? Ela parece japonesa, inclusive. Não sei como. E tinha até da Coreia do Norte. Ah, é? Tinha. Nossa. E você foi sozinha daqui Não, pra eu lá? fui com a minha mãe. A sua mãe foi junto? Porque eu era zero coreano. Entendi. Coreano. Não tinha por isso como mesmo. traduzir. Só que quando eu fui aqui, esse negócio de Miss, você tem que ser bem yo, né? Tinha aquelas perguntas também, qual que é o seu sonho? Tinha. Isso aí, eu acho que é a pergunta para Miss. Ela tem que estar preparada para responder tanto aqui como lá. Era sorteio. Tá. Mas, ok. Porque eu sou alta, né? Também tem esse negócio da altura. E a minha mãe sempre foi assim, visual, né? Ela sempre em vestido, tudo. Ela que fez, ela que costurou o vestido. Tua mãe chegou a trabalhar com confecção aqui no Brasil? Não, a gente, quando veio para São Paulo, ao invés da gente trabalhar com confecção, a gente foi trabalhar com oficina. Tá. Então, a gente teve uma oficina bem grande até, eu acho que muito grande para a época. Mas a gente tentou cortar uma vez, só que assim, desastre total. Não é... Acho que meu pai não infestava direito. Assim. Meu pai não infestava direito. Infestar é chato, viu? Mas naquela época, eu lembro que ele infestou uma vez e ele deu uma errada. Tomou bronca da sua mãe. Um corte errado ali, aí pronto. Então, era melhor costurar. Aí depois a gente teve loja, aí teve... Depois de muito tempo, né? A gente teve loja, aí oficina, e aí depois a gente foi para o restaurante. Foi muito tempo depois. Porque no restaurante, assim, eu imaginava que é como pelo ano e tal, é quase que uma aposentadoria já, assim, dos seus pais, então, não? Que na verdade, o restaurante foi um último tiro. Vamos apostar agora, porque naquela época se apostava, né? Tudo. Não, a gente não nasceu para cortar, a gente não nasceu para ter loja, o último tiro vai ser o restaurante. Entendi. Tá bom. Então vamos fazer o restaurante. Só que o restaurante, eu acho que você sabe, né? Parece que você está apagando fogo todo dia. Parece que você está se afogando. Vida. Não tem vida, não tem glamour. Não tem, e você não está lidando com a comida, você está lidando com o funcionário. Com funcionário e com público coreano. Isso, O coreano ele entra no restaurante, ele já faz o pedido. Então, os garçons, assim, afiados, assim. Todos os garçons que trabalharam com a minha mãe, hoje eles abriram negócios próprios. Assim, são todos empreendedores. Entendi. Então, a gente não ficar indo e voltando assim muito, já que a parte do restaurante também é uma parte que eu tenho muito interesse, eu tenho muitas perguntas também, mas o concurso de Miss que teve aqui no Brasil e o que teve na Coreia, o do Brasil te ajudou a te preparar para ir para a Coreia? Já passei pela parte mais difícil, agora lá é só curtir? Ou lá também foi... Não. Aqui no Brasil, a gente passava o dia com as misses e voltava. As misses eu conhecia todas. Era pessoas da assim, comunidade. que eu cresci junto. E você achava que você ia ganhar? Não. Tanto quando a pessoa chamou o meu nome, eu não saí do lugar. Primeiro, porque eu não entendia o coreano, porque quem veio apresentar o Miss Coreia daqui foi o Popeye. Não sei se você lembra, ele é um apresentador famoso da coreano. Coreia? Ele já era mais velho naquela época, então hoje acho que ele já aposentou. Então ele só falava coreano. Então foi um evento e aí eu ganhei aqui. Quando você ganha aqui, você manda a primeira, a segunda e a terceira. Tá. Então Miss Brasil Teen. Teen Son Mi. As 3. Entendi. E aí chega lá, zerou. Entendeu? Você está concorrendo com as outras 2. Mas pelo menos é melhor do que sozinha, não? Tipo, você tem amigas, companhia para ir participar junto? As brasileiras, a gente sempre foi, assim, né, amistoso, né? O nosso convívio. Agora, as californianas, não, elas são assim... Se enxergavam como rivais mesmo. Muito, muito. Cheguei lá, era um campo de guerra. Para mim, foi. Eu não sei se eu não tinha maturidade, mas naquela época eu era muito bobinha. Então, lá, assim, sumia meia calça. Nossa. Porque dormia todo mundo no alojamento. Então, eu imagino que exista tinha sabotagem. isso entre as
as modelos, mesmo quando você vai modelar lá fora, eu acho que você mora numa casa só de modelo, tem essas coisas. Então, uma querendo puxar o tapete da outra. E nas misses também. Mas na hora da foto, Tá que todo todo mundo mundo sorrindo. rindo, mas era um empurrão, porque elas eram muito espertas, muito, assim, Pra sabe? ficar no melhor lugar. Para sair mais, porque ficava... A gente passou um mês passeando lá na Coreia e saía todos os dias no jornal. E o Miss Coreia é um evento lá, porque todas querem ser Miss. Tem meninas que participam, assim, 2, 3 vezes, vão fazendo plástica e vão fazendo plástica. Tem meninas que nasceram... Naquela época já tinha essa Já. questão Hoje da eu plástica. acho que deve ser mais. Uhum. Mas, assim, o Miss ainda é muito importante, porque o Miss, ele abre as portas para muita coisa, Uhum. principalmente para ser atriz lá. Atriz, publicidades Isso. também, propaganda. Isso. E agora que está esse negócio de cosmético, maquiagem, tudo, eu acho que mais ainda. Acho que você não precisa nem ser, Não precisa nem ganhar. nem ser Miss. Só sendo coreana já e ter a pele maravilhosa, Uhum. então já é. E aí, aqui no Brasil também foi durante muito... Assim, o concurso, o dia que você foi inscrita e o dia do concurso era um período longo? Foi muito rápido? Teve que fazer uma preparação? Então, na época aqui no Brasil, foi o meu primo. Ele falou assim, você não quer ir para a Coreia? Você acha que você tem chance de ganhar, porque você é alta e não sei o quê. Aí eu falei, mas Miss, eu não sei nem falar coreano, como é que eu vou? Ah, mas você só vai, participa, vamos lá ver como é que é, porque faz tanto tempo que não tem concurso. Aí eu fui. Aqui a gente passou um mês, né, fazendo coreografia, viajando, tirando fotos e aprendendo a andar, tudo isso. Essa parte é legal? É legal. A gente aprendeu até... hoje, teve um concurso de Miss, eu Sim. acho que Pouco antes da pandemia. 2020. E eu fui jurada. Sim, Eu entreguei, ainda me colocaram para entregar de novo a coroa. Então, assim, eu fiquei muito Miss aqui na colônia. Eu não sei porque toda vez que vão chamar, porque tem outras Misses, ou elas não topam, ou a outra, não sei, tinha um evento, ela não conseguiu ir, porque ela participava do Miss Brasil, daqui, e a Catarina. E aí ela falou, você que vai ter que entregar a coroa. Eu, de novo? De novo, porque assim, eu já passou, gente. Acho que você é a Miss Coreia Brasil oficial, aí ficou assim. até a Marta Rocha, seria. Tipo isso. Isso. Entendi. E essa parte das perguntas, por exemplo, assim, fora o teste de beleza, o teste de simpatia, essas outras coisas, como que você prepara? Hoje as perguntas são atualidades, né? Para você tem que saber das atualidades, tem que estar afiada ali. E não pode gaguejar. Na época, lá na Coreia, você imagina, eu usei intérprete. Permitia. Porque não tinha, porque hoje elas são multilínguas lá, não sei, né? Elas sabem falar várias línguas e falam bem, e já tem a resposta bonitinha, mas aquela coisa de Miss, né? Vou salvar o mundo, né? Aquela paz mundial. É isso, a paz mundial. É bem aquilo mesmo. Mas na sua época teve mais gente que precisou de intérprete? Teve. Isso era normal. A japonesa, Tá. tinha. E você lembra quem que ganhou? O Miss Coreia na Coreia? Eu não posso falar, mas a gente sabia quem tinha ganhado no dia lá na Coreia. Já sabia. Então você entrava, é só um show. É um show lindo, maravilhoso. Então é tudo interpretação quando ela finge surpresa? Isso. Não, ela, não sei, mas nós, outras réis mortais, a gente já sabia quem ia ganhar. Tinha um favorecimento, assim, dava pra Isso. perceber quem. Sempre, a maioria das vezes, é Miss Seoul. Mas elas são lindas. Tá. São lindas. É como se fosse Miss Venezuela, assim, Isso. na época do Não Mundial. tem como competir, porque você chega lá, a beleza é diferente. Mas é linda pro padrão de um concurso de Miss. Você acha que o padrão que um concurso de Miss exige de beleza é um padrão de beleza, assim, que as pessoas no dia a dia acham mais bonito também? Porque, por exemplo, supermodelos, o pessoal que ganha dinheiro para desfilar e tal,
no padrão de beleza, assim, popular, a gente acha, sei lá, é muito magra, é muito alta, por exemplo. Eu percebo até que as modelos coreanas, né, que ficaram famosas fora da Coreia e depois volta para participar de programas de entretenimento, você percebe que ela não tem o padrão de beleza coreano, por exemplo. Na Coreia o pessoal procura muito o Sankapur. Só que queixo, nariz, só que as modelos coreanas são que fazem sucesso fazem fora é justamente o perfil que o branco imagina que seria um coreano, talvez, né? Isso. Rosto mais arredondado, olho mais puxado, né? Por isso que assim, não dá para falar que é um... Por isso que, assim, entre a Miss, a beleza Miss é diferente, é bem diferente. Mas elas são o padrão que os coreanos querem, né? É o olho grande, ainda querem. Naquela época já queria também. Já. Olho grande, boca mais grossa, queixo fininho, nariz fino, né? branca. E quando você foi jurada, o pessoal também passa para vocês, ó, o padrão, a gente quer um perfil assim, um padrão assim, ou Não, você tem liberdade para verdade, escolher? Aqui no Brasil, você tem que... Elas ficam um mês. Na verdade, Miss não é só o bonito, é comportamento. Uhum. Então, tinha meninas assim que você vê que fala assim, não vai. Não vai, assim, não sabe nem sentar. São molecas ainda, são novinhas. Então elas... E isso você vai já julgando? Já. Não é só no dia o julgamento? Não, é um mês julgando. Assim, você já tá. vai combinando o comportamento. Elas não sabem, né, que elas estão sendo julgadas, mas a gente elege, além de bonita, ela tem que ser muito simpática e muito elegante. Entendi. Né? Não adianta, você sentou assim, relaxada, assim, não dá. Tem que estar na postura. É Miss. E você já tinha isso? Não tinha. Você imagina. Minha mãe ficava me cutucando toda hora. Mas a sua mãe sabia, então, mais ou menos. Ela sabia como se portar. Ela não sabia que tinha que agir daquele jeito. Mas eu chegando lá, por exemplo, no dia de escolher os vestidos da festa de gala ali, né? Eu queria aquele bolo de noiva, aquele que volumoso, que muitas misses tinham, porque lá não dá para ficar escolhendo. É o estilista que vai escolher. O meu era assim, o tubinho preto, apertado. Eu comecei a chorar, assim, para o estilista coreano lá do Miss, você imagina. Uhum. Aí, isso não é comportamento. Entendi. Entendeu? Então, você tem que sustentar o look, que colocasse um abacaxi na sua cabeça. Você veio do Brasil, você vai ser a Carmen Miranda. É isso. Entendi. Entendeu? Mas aí você fica sabendo também qual que é a sua colocação no Miss Coreia lá da Coreia, ou é só quem ganha e pronto? Só quem ganha. Não, aí tem as eliminatórias, né? Tem aquelas 12 finalistas, né? Tá. Porque são 50 e poucas. Acho que 50 e poucas. E você lembra até que fase você foi? Não fui para outra fase. Uhum. Quem foi a segundo lugar. Ela era mais velha, porque a Miss também tem a idade. Limite de idade. Tem que ser solteira. Também não pode ser casada em Las Vegas, não pode ser nada disso. Uhum. Eles vão atrás. E tem que ser nascida em tal país, porque se a Miss Coreia ela não for nascida no Brasil, ela for linda, mas ela for nascida em outro país, ela não vai representar a Coreia. A Miss Coreia desse concurso tem que ser nascida na Coreia. Isso. Então você já não tinha chance. Não tinha. Mas a gente tinha chance de ganhar Miss Hangul-Gilbo, Miss Simpatia, Miss Traje, outros Tem Miss. outras categorias. Entendi. E assim, todo mundo se cotovelando ali. Mas eu acho que ainda é assim, viu? Era meio frustrante viajar para a Coreia, sabendo que o prêmio principal já não tinha chance de ganhar, só por não ter nascido na Coreia? Eu só fiquei sabendo lá. E foi frustrante na hora de saber ou já estava... Já está valendo a viagem? Já está valendo a viagem? Já estava valendo. Em 88, foi a primeira vez que eu fui para a Coreia. Então, eu conheci minha família inteira lá, a família da minha mãe inteira. Foi depois das Olimpíadas ou foi antes? Foi antes das Olimpíadas. Tá. Então, eu conheci todo mundo lá e todo mundo assim orgulhoso, né? Ela veio do Brasil, tipo... E veio participar do Miss. Participar do Miss. Foi a primeira vez que sua mãe foi para a Coreia, desde que ela veio para cá? Não, ela foi depois que meu avô faleceu. Aí ela foi uma vez, aí depois a gente voltou nessa ocasião do Miss, aí depois a gente começou a ir mais com mais frequência. Entendi. Mas quando eu fui em 88 para a Coreia, ainda não tinha dado um clique.
Assim, E você estava achando tudo estranho lá na eu Coreia. estava me achando ainda... Eu falava, não, eu acho que ainda não. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não sou coreana ainda. Entendi. Engraçada, né? Uhum. Eu lembro que uma das vezes que eu fui para a Coreia, depois, eu sentei com todos os meus primos. Meus primos eram todos pequenos e a gente estava comendo. E assim, comida, né? Eu sou muito comida também. E eu estava vendo meus primos comendo todos pequenininhos. Aí foi ali que deu. Eu falei, nossa, gente, sabe quando você olha seus primos e você fala assim, eles são meus irmãos? São meus irmãozinhos. Você Eles se são viu sangue, neles? do meu sangue, porque era da família da minha mãe. São todos os primos da família da minha mãe. E a minha mãe muito católica, né? E as irmãs da minha mãe tudo católica também. Então a gente ia para a igreja. Foi aí que eu falei, nossa, achei meu bando. É como se você encontrasse no mesmo as pessoas de outra dimensão, mas que é uma outra realidade, mas você consegue ver que é como se fosse você. Isso, Até mas assim... pela questão de família. foi muito forte nessa época. Foi aí que eu falei, eu sou coreana. E aí eu comecei a me interessar mais pela colônia e me orgulhar de ser coreana mesmo, porque eu não, até então era oriental, né? E andei muito com japonês. Era também, japonesa. Você bobear, devia até falar que era Okinawa, né? Isso. Eu andava e eu gostava. Eu falava, eu não gostava de ser coreana, eu gostava de ser japonesa. Foi ali nessa viagem que realmente eu falei, não, sou coreana. É diferente. Entendi. Mas isso foi antes ou depois de abrir o restaurante? Foi antes. Foi antes? Foi antes. Você chegou a ajudar no restaurante também? Muito, muito. Porque, assim, a nossa família, ela sempre foi, assim, sempre, nunca estava, assim, a gente nunca estava vivendo bem, sabe, assim... Confortável. Confortável. Sempre foi assim, parou a oficina, depois teve loja, aí depois da loja foi o restaurante. No restaurante, minha mãe falou, é o último tiro. E aí eu fui trabalhar fora. Eu fui passando, eu falei assim, meus irmãos, eles são muito inteligentes, eles fizeram USP. E eu não gostava de estudar. Aí eu falei assim, eu vou ter que pagar minha faculdade, porque, né, minha mãe não vai pagar minha faculdade. Então eu fui procurar emprego. E naquela época eu fui procurar emprego de vendedora. Tá. Aí eu fui bater lá na porta lá da Benetton. Eu falei, na Benetton eles vão querer uma oriental, né? Porque é United Colors. Isso, United Colors. Então, eu trabalhei na Benetton, foi meu primeiro Conseguiu. emprego. Consegui. E depois da Benetton, eu fui parar numa loja lá nos Jardins. E aí, naquela época, essa loja, trabalhar de vendedora era o máximo. Você, mulher, trabalhando de vendedora, não precisa gastar com roupa. Naquela época. Era uma multimarcas, assim? Não, era uma marca específica. Era uma marca que fechou hoje, mas era uma marca tão boa quanto a das Lu. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente ganhava bem. Era legal ser vendedora, porque, assim, de lá, porque todo mundo queria ser vendedora lá, porque as roupas eram legais e tal. Trabalhei 8 anos lá. Então, só voltando na Benetton, foi meio que você pensou, vou procurar um emprego. Depois do Miss, foi a Benetton logo. Depois que eu voltei, eu já fui procurar emprego, porque eu falei... Botou no currículo Miss Coreia Brasil, não? Não. Não? Não, aí eu ia fazer faculdade, eu ficava assim, eu vou fazer faculdade, mas eu tenho que pagar a faculdade, então eu vou procurar emprego. Então foi assim, junto. Eu fiquei curioso, assim, você já imagina, agora eu vou trabalhar, aí você já imaginou, a Benetton foi lá, primeira tentativa e já foi... Já, foi, naquela época. Eu bati na porta, não tinha currículo naquela época. Eu falei, tô precisando de vendedora. Era shopping, era loja de rua? Eu fui bater lá na Lorena. Nos Jardins. E aí eles me mandaram para o shopping Morumbi. Nossa, era longe. Você morava na Queimação, né? Não, mas eu morava em São Bernardo. Então eu vinha de São Bernardo até o shopping Morumbi por trás. Cidade de Ademar, Diadema, aqueles lados. Entendi. Que engraçado. Mas você imaginou a Benetton justamente porque você achou que lá vai precisar de uma asiática para trabalhar?
Por Por causa isso. da proposta da loja? Mas bati muito em agência de modelo também naquela época. Só que a modelo, Então isso que eu ia depois do perguntar. Miss, você acha que você é modelo, né? Aham. Aí você fala, não, você não é modelo, você ainda está fora do padrão. Entendi. Você não é tão magra quanto as modelos deveriam ser. Isso, e com aquele pamá, quem que vai te contratar daquele jeito, O cabelo né? continuou? Mas aí foi uma época que eu cortei o cabelo tigela. Foi uma época que eu falei assim, nossa, também eu sou oriental, né? Uhum. E aí, quando eu fui para a Coreia com 17 anos, com 18 anos no Miss, depois que acabou o Miss, minha mãe falou, você vai fazer Singapura. Ah, é? Já, na hora. Ela falou assim, você vai fazer Singapura. Então, Então, tipo, vamos fazer Singapura pra tentar ganhar no que vem? Alguma coisa? não, mas eu já fui, já, porque aqui é o melhor Singapura que tem, vai fazer. Ah, Eu nem sabia o tá. que era, assim. Eu falava, nossa, mas no meu olho é tão pequeno assim. Por que você quer mudar? Tua mãe tinha Singapura? Ela chegou a Tinha. fazer? Ela já tinha, Dela já era nasceu natural. com. Ela fala que é de cansaço. Ela já tinha essa capoeira, e o meu pai. Entendi. Mas eu não nasci com, né? Então, ela fez Singapura. Ah. Aí você foi. Não, Por isso que acabou. muita briga, né? Muita briga com a minha mãe. Como é que eu vou operar? Não vou operar, vou voltar. Eu fui de um jeito, vou voltar de outro jeito, tá louca? Aí, já pensou, você ganha e você volta com o Singapura? Não, não foi você que ganhou, né? Então, nossa. E assim, aí um ano aqui de Miss, a Associação Coreana, ela não trabalhou tanto naquela época. Acabou a o Miss. concurso, acabou. Isso. Aqui eu acho que agora, esse último aí, a Miss, ela trabalhou muito para a colônia coreana, né? Como Miss. Uhum. Naquela época não era. Era como os presidentes eram mais coreanos, então eles não tinham muito Cabeça mais aberta, mais pra frente, assim. isso para promover, Sim, porque você me gasta. colocar, né? Você gasta um tempo, um esforço para fazer o Isso. concurso e que é realmente um desperdício acabar logo que Isso acaba o acabou e concurso. acabou. É. Você teria que ter um ano de atividade para Isso. poder passar a coroa para outra, para Aí próxima. depois, no ano seguinte não teve, eu acho que depois de 2 anos teve outro. Aí eu fui lá entregar a coroa de novo. Aí fui entregar para mim. Quando a sua mãe fala para você fazer Singapura, você já sabia que existia essa cirurgia? Já conhecia gente que tinha Sabia. feito? Não conhecia ninguém que tinha feito. Eu não sabia que os olhos ficam inchados um Não. tempão. Não. Mas aí eu fiz. E quando eu fiz, assim, no mesmo dia você sai andando. É muito engraçado. Lá na Coreia, eles são muito práticos, né? Não fiz em hospital, não precisava fazer em hospital, mas saí. Aí, numa semana depois, começa a ficar tudo roxo, né? Cai, assim. Assustou? Eu assustei. Eu era criança ainda, né? Você, com 19 anos, ainda criança ainda. As tuas filhas têm Singapura, não? Não. E se elas pedissem para fazer, o que Aí que meu você falaria? marido fala assim, não vai mexer nas meninas. Tá bonito assim, a beleza coreana é bonita assim. Aham. Fora da Coreia, foi o que você falou, elas são bonitas de olho bem puxado. Uhum. Então, elas têm isso. E elas têm ciência disso? Ou elas já chegaram a conversar sobre isso com você, não? Não, a de 21, ela é fora da colônia coreana, ela não tem amigos coreanos, então mora lá em Alphaville, então a gente acaba que não tem tanto. Uhum. Quando ela era pequenininha, eu fiz todo o protocolo bonitinho, levei ela para a escola coreana, tá? Mas ela não... Igreja, tudo, mas não pegou. Então, a segunda eu nem tentei. Não, mas aqui é engraçado porque eu já ouvi histórias, por exemplo, de gente que cresce fora da colônia e tem, por ter o olho muito puxado e não conhecer que existe Singapura, quando descobre que existe essa cirurgia de ocidentalização dos olhos... Na verdade, hoje você faz porque facilita a maquiagem. Então, para a mulher, por exemplo, você vai colocar um rímel, quando você levanta o olho, se não tem Singapura, não tem como... a maquiagem não fica bonita. Ele entra, né? Então, é só para maquiagem, não é para ficar com o olho maior, eu acho. Não é isso. Entendi. Então, não cria essa necessidade, né? Na verdade, eu acho que é bem para maquiagem mesmo, para facilitar a maquiagem. Na verdade, no fundo, qualquer procedimento estético, assim, como é que fala? É uma autoaceitação, é alguma coisa para te sentir bem, né?
Mas eu me assustei. As últimas vezes que eu estive na Coreia, antes da pandemia, eu via muita gente com o rosto enfaixado. A Coreia virou, acho Muita que, chinesa. um destino para a cirurgia, Isso. né? Mas muito na rua. E elas andam no meio da rua, assim, normalmente. Quando você pega metrô lá, por exemplo, você tem vários outdoors, vários anúncios de lugar que faz cirurgia, Então, tanto tem em um coreano bairro quanto em inteiro. inglês. Um bairro inteiro só de cirurgião. É impressionante. Se eu fosse fazer mais uma cirurgia, seria lá também. Tem coragem de Ia ser enfrentar a lá. faca? Vai cair, caiu já. Já caiu. Isso aqui, já daqui a pouco eu tenho que recalchutar. Quando você voltou do concurso de Miss, você chegou a pensar que, putz, talvez eu consiga trabalhar com isso aqui um tempo e ainda... Então, eu achei que ia trabalhar, como modelo. então aí você vai para modelo. Só que, assim, depois de um tempo, eu entendi que toda agência tem que ter uma ruiva forte, uma negra forte, uma oriental forte, né? Um gordinho forte, assim, para fazer as propagandas, para ter no Forte, você diz mesmo. assim, típico. Típico. Então, tem que ter uma oriental. Em cada agência tinha que ter uma oriental. Só que, assim, o padrão das modelos era muito magras. Hoje você é magra, mas hoje você faz musculação, você come normal, tem um pouquinho de saúde, mas naquela era muito alta, muito magra. Eu não sou tão alta, eu tenho 1,70 m, eu acho que para oriental é bem. Mas todos os testes que eu fui fazer era assim uma fila quilométrica de oriental. Sempre eu falava, e era toda vez que tinha um teste era um concurso de Miss, né? Que eu ficava olhando para as meninas, eu falava, gente, além de tudo isso, eu ainda vou ter que atuar. Entendeu? E você chegou a pensar, talvez não modelo, talvez atriz, por exemplo? Não. Daí... Muito longe. Não, eu nunca pensei. Entendi. E aí você entrou então na loja, começou vendendo moletom, depois foi parar numa loja de automoda. Aí na loja que eu trabalhava nos Jardins, aí passavam bastante produtoras, stylists, aí elas me convidavam para fazer capricho. Eu fiz capricho, fiz as editoriais de moda, assim, mas como uma pessoa comum, não como modelo. Aí foi outra entrada, mas assim, não ganhei dinheiro com isso. Porque na época não tinha influencer, né? Não, era mais ou menos isso. Já pensou, já existisse essa profissão? Então. Aí fiquei 8 anos lá, nessa loja. Então, dali, aí depois eu fui para a Coreia. Você diz, depois de ficar 8 anos na loja do Jardins? 8 anos na loja, aí foi que eu tive o chamado. Aí você foi para a Coreia. Foi mais uma viagem para visitar a família? Não, porque aí eu comecei a namorar, eu sempre namorei japonês, aí tinha levado um pé na bunda, aí eu comecei, aí eu conheci meu marido. Aí eu comecei, aí você já tem 27 anos, você já está mais madura, aí eu falei, gente, e agora? Se eu caso com esse cara, não sei falar nada em coreano com a mãe dele, sabe? Mãe e pai e tudo mais, né? E ele era todo bonitinho, né? Todo bom menino, boa faculdade, né? Trabalha direitinho, tudo bonitinho. Era um bom partido. Eu falei, gente, e eu não sei falar coreano. Aí eu falei, eu vou para a Coreia. E se der certo, era uma época de importação coreana, que tinha bastante coisas vindo da Coreia para cá, aviamentos, tinha roupa, muita coisa era feita na Coreia. Falei, eu vou para a Coreia, vou ficar mandando samples, olha, para minha patroa que trabalhava na loja. Dos Jardins? Dos Jardins, que ela era judia, não tinha nada a ver, porque ela achou que eu ia sair de lá e ia para outra loja. Falei, não, eu vou, porque... Ela não queria deixar você sair. 27 anos, eu vou fazer intercâmbio, foi isso. Foi por isso que ela deixou eu ir. Aí você foi para a Coreia estudar coreano, então? Isso, eu fui estudar coreano. Aí você estudou em curso? Fui. Aí eu fui naquele Kukche Kyuchinuan. Era um curso de coreano para quem vai prestar vestibular lá na Coreia. Tá. Só que eu não sabia. A hora que eu comecei a ter matemática em coreano... eu falei, acho que eu estou no curso errado. 3 meses. Fez um cursinho. Eu fiz Canadá. E eu sei ler bem.
sei ler bem. Eu falei, eu sei, sabia, a interpretação do texto, tudo. Eu falei, depois de 3 meses, eu acho que eu estou no curso errado. Quem que te botou nesse curso? Mas foi eu e várias brasileiras lá. Foram umas 4 brasileiras juntas. Eu falei, acho que a gente está no curso errado. As outras também erraram. Aí eu falei, acho que a gente tem que ir pro Yonsei. É lá que a gente vai estudar coreano. Cheguei lá para estudar coreano. Aí eu saí de lá e era alojamento, era tudo que eu queria. Tudo que eu queria era estudar num internato, assim. Sabe quando você sobe? Mas é uma imersão mesmo. Mas era muito gostoso. Você foi com pensamento de ficar quanto tempo? Eu fui para ficar quase 1 ano. Lá. E namorando, hein? Então, e ele deixou? Ele não ficou com ciúmes do tipo... Não, mas é porque assim, eu falei, ó, se der certo, a gente casa. Se a gente não casar porque você arranjou outra pessoa, pelo menos eu vou sair com esse coreano. E ele deixou você ir, então? Foi. 3 meses chorando porque eu fui. Quem chorando? Você ou ele? Você? Eu aprendi a rezar o terço lá, porque eu colocava na minha beliche em cima. Pedida para ele não achar outra. Todos os mistérios lá. Porque eu falava assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu chorava. 3 meses chorando. Fui procurar a igreja lá, foi tudo. E passava final de semana com a minha família, todo mundo falando em coreano, tudo. Então, assim, meu coreano ficou ótimo lá. E o teu marido mandou cartas para você? Não, ele foi me visitar lá. Mas na época, era carta ou era e-mail. E era zip e-mail naquela época. Era 98. 98. A gente não tinha essa rede social, WhatsApp, nada. Não tinha nem... Tinha celular, mas celular não funcionava. Não dava para comparar as cartas do seu marido com a do seu pai para sua mãe? Então, me senti naquela época. Eu ficava mandando várias cartas por semana e ia chegando os picadinhos, assim, para ele. E aí eu escrevi em coreano, né? E ele sabia ler bem coreano? Ele é coreano, ele veio com 8 anos. Tá, ele ficou surpreso? Não, mas aí quem lia era meu sogro, minha sogra, ficava lendo, que bonitinho, ela tá aprendendo coreano e tal, não sei o quê. Conquistou o sogro e a sogra nessa também. Isso, 3 meses. Aí depois... 3 meses eu curti a Coreia. Bem. Depois, nos últimos 3 meses, eu estava chorando porque eu ia voltar. Eu explico isso para minha filha, que ela não quer fazer intercâmbio. Eu explico, ela não entende. Mas ela não quer fazer intercâmbio para nenhum lugar ou para a Coreia em si? Não, a primeira não foi para o Canadá, aquele intercâmbio de 1 mês, mas elas têm medo, né? Você gostaria que elas fossem? Mas eu fui, eu não posso falar que eu não tinha medo, porque eu fui com 20... E você foi para um lugar onde você tinha família também para te acolher, né? Entendi. Mas foi engraçado. Aí eu saí desse curso, fui para o Yonsei. Lá cheguei, lá tinha uns estrangeiros. 20, não, tinha uns 20 brasileiros. Eu falei, gente, de onde saiu tanto brasileiro? Brasileiro que eu pôr. Tinha brasileiro de Minas, tinha brasileiro de Curitiba. Eu falei, gente, de onde sai? E brasileiro, quando encontra brasileiro lá fora, eles gostam de vir andar junto. Almoçava todo mundo junto, jantava todo mundo junto. E aí não aprende mais também, né? Caipirinha. Foi uma época, assim, ótima. Foi uma época que a gente mais curtiu a Coreia. E aí a frequência das cartas diminui também, então? Não, aí ele veio para cá. E aí, aí eu já aprendi, naquela época, mais e-mail, né? Não era mais carta. E porque eu ia no cybercafé, né? Na Lan House. Na Lan House. E a gente se comunicava mais assim. Aí não precisava mais tanta carta. A carta era só os 3 primeiros meses. E aí eu comecei, como ficava em Yonsei, fica perto do... dava para ir pro Tongdaemun, né? E aí... 9 horas da noite começava um Sebeokshija, né? De atacado. E vai estar feirinha da madrugada. E eu tinha 27 anos, eu podia sair à noite. Não tinha alojamento no Yonsei, mas eu pegava o metrô e ia. E aí eu ficava vendo amostras e ficava mandando para minha patroa. De roupa? De roupa. E a Coreia é muito avançado, né? Naquela época já era? Já era. Ainda é, mas assim... Lançou inverno lá em Paris, aí eles lançam essa mesma tendência. Moda em verão.
Aí eu já mandava para ela a amostra. E eu ficava gastando em amostra. Uma hora ela vai pedir alguma coisa. Aí ela fez um pedido lá de calça. Aí eu consegui fazer uma exportação. Consegui fazer uma exportação. Estudando com o meu coreano, chinfrim. Consegui mandar. Você mandava as amostras para ver se ela se interessava para alguma roupa. Aí ela fez um pedido grandão lá. Grandão quantas? Você lembra mais ou menos quantas peças? 500 calças. Do mesmo modelo. Do mesmo modelo, as cores e as numerações. E lá na Coreia todo mundo também é único, né? Você foi para a Coreia fazer pender também, então. Não, aí, porque não ficava quieta, né? Eu ficava, gente, eu vou... E é tudo extraordinário. Lá na Coreia, até hoje, toda vez que eu vou, eu fico assim, muda muito de um ano para o outro. Eu fico impressionada. Então, aí eu ficava mandando, eu estudando e mandando. Aí, nos últimos 3 meses, eu nem estudava mais. Entendi. Aí, eu só viajava e conseguiu vender mais coisas depois também? Não, aí foi isso, aí já pagou meu curso todinho. 500 calças, né? Deu para botar um lucro bom em cima? Sim, porque era a loja dos Jardins. Imagina. Você já sabia por quanto ela ia vender? Eu tenho foto da Caras e todas as socialites usando a calça coreana. Do Tom Demon. A mulher do Marcos Mion, a Suzana Gulo, ela era minha cliente, ela com a calça. Não pensou em continuar com esse negócio? Então, mas aí quando eu voltei pro Brasil, o meu marido ele tinha loja de bijuteria, eles tocavam, que era coisa da família deles, eles já tinham uma loja de bijuteria que se chamava Pop, e que eles já tinham desde a década de 70, né? E aí o meu marido falou assim, agora que você voltou... E na Coreia eu já tinha mandado brinco para ele também, porque ele falou, passa ali no fornecedor nosso e pede para ela tantos brincos. Aí quando ele chegou lá, ele levou os brincos, lá na Coreia, né? Aí ele levou os brincos, aí o meu cunhado levava um pouquinho. E assim, naquela época, eles só tinham 6 lojas. Aí quando você voltou, vocês casaram logo em sequência? Quando eu voltei, aí os pais começaram, né? Porque quando você é coreano e os pais, o outro lado é coreano, tudo é redondo, tudo favorece. Não, vamos casar, tal. Primeiro ano que eles falaram, vamos casar, eu falei pro meu marido, eu acho melhor a gente falar que tá namorando. Que terminou. Que acabou. Aí namora escondido. Segundo ano eu fui pra Coreia, terceiro ano eles já vamos casar. E aí a gente marcou o noivado. Só que aí o meu sogro faleceu. Aí foi um ano que eu cheguei em agosto, aí ele faleceu em dezembro, mas ele caiu de cama primeiro, aí faleceu em dezembro. Aí depois que ele faleceu, a família lá, vamos casar logo para mudar, né, a energia da família. E vamos. E aí a gente casou. Aí ele falou, mas antes de eu casar com ele já mexia um pouquinho. Ele falava, você não quer mexer um pouquinho nas lojas, tal, né? Sabe por quê? Trabalhar junto? Não, eu não trabalhava. Eu trabalhava na loja e fazia compras. Entendi. E assim, só uma mexidinha que dava naquela época já aumentava as vendas. Mexidinha, você diz, escolher produto, essas coisas? Compras. Eu ia com um caderninho ali, ficava ao lado da gerente, E naquela época, você falava bijuteria, era bijuteria para festa. Era muita coisa para festa de casamento, madrinha. Que chama muita atenção. Isso, não era aquela bijuteria dia a dia como a gente hoje abriu um leque de possibilidades, né? Naquela época era uma coisinha que parecia joia. Então, o seu conhecimento por conta das vendas na loja dos Jardins ajudou a saber o que é estilo, o que não é, o que é brega, o que é sofisticado. Eu sempre... Aí você acaba trabalhando com moda e aí eu sempre tive um olhar de... Não é empreendedora, eu sempre fui... Fashionista. Não, sempre fui sacoleira. Vender. Tudo que eu fazia lá na loja, meu marido trabalhava no Rio de Janeiro. Eu ia para o Rio de Janeiro com a sacola da loja, porque eu tinha cliente no Rio, deixava a sacola. Sexta-feira lá, domingo eu ia voltar, aí eu pegava a sacola de volta e os cheques. Entendi. Entendeu? Então, era assim. E gostava? Gostava, eu fazia. E foi aí que eu acho que meu marido falou, a louca gosta de... Você falar empreendedora, eu sou comerciante. Entendi.
entendeu? Mas aí, nesse tempo, os teus pais já estavam com o Estava restaurante. com restaurante. E E eu ajudava. Eu voltava da loja às 7 horas, aí eu tinha faculdade à noite. Depois, 1 hora, acabou a faculdade, e aí eu comecei a ajudar meus pais na loja. E sempre foi no mesmo lugar, naquele formato? Sempre foi. Sempre teve aquela pontezinha na entrada? Isso foi sempre. tudo planejado já? Porque meu pai e minha mãe compraram o restaurante de uma família, já que tinha perdido a esposa. Tá. O dono tinha perdido a esposa por uma doença, e aí ele já não conseguia tocar, ele e a Harmonie. Era um restaurante coreano já? Isso, já era o Lua Palace. Já era o Lua Palace. Eu Palace. jurava que era o Não. Orgon, porque... olha que viagem, né? Porque acho que o sobrenome da sua mãe é Moon. Não. É Morana Moon Show. Mas eu não lembro. Aí que tá, eu não lembro se foi ela que pôs o nome. Não, é que o Moon eu imaginava que era por causa de lua em inglês, Isso. aí foi pro Lua Palace, foi Não, pro Orgon. Não tem nada a não. ver, foi só coincidência. Não, eu acho que eles compraram, já era o nome. Entendi. Então, e deu para perceber rápido que esse negócio vai dar certo, vai ser bom? Sim, não. Era assim, dia do pagamento, Restaurante tá cheio. cheio. E os coreanos é muito assim, né? E era muita família. Minha mãe e meu pai conhecem muita gente, né? Então, assim, todo mundo, eu acho que ia lá por causa deles. E no começo o público era 100% coreano? Isso, 100% coreano. Aí começou a trazer muitos japoneses, chineses. No final só tinha bastante chinês. Taiwanês. Mas ele foi um dos primeiros restaurantes coreanos, assim, a abrir bem as portas para o público não coreano. Isso, foi. Foi planejado ou Não, foi aí a gente vem aquelas vejinhas, né? Aí começa. Aí vinham os curiosos, né? E os coreanos que tinham vontade de mostrar uma culinária coreana para os amigos, levava para lá. E é engraçado porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou um São Paulino fanático. E o que me chamou a atenção no Orgon quando era criança era a foto dos meus ídolos na parede. Então, Quem que começou a ter essa ideia de botar foto de gente famosa na parede? Foi uma jogada de marketing ou foi alguma coisa do foi tipo... assim, a gente saiu na Vejinha, aí depois teve a Ana Maria Braga, aí a Ana Maria Braga chamou a gente de novo na época da Copa. A gente pegou alguma Copa. 94? Em 93 até 2007, 2002, 92 até 2007, teve alguma Copa ali, e aí eu fui pro programa. São Quem que Paulo, foi? Eu e minha mãe. E aí eu, Miss, fui de rampó lá na Berrine, lá porque a Rede Globo fica ali, né? Então, a gente foi. Depois, eu acho que a gente não foi no São Paulo, a gente entrevistou os jogadores, a gente foi tirar foto com os jogadores que iam da seleção brasileira, que muitos eram do São Paulo. É que eu fiquei tão fascinado assim, nossa, por que tem tanto foto do jogador do São Paulo, né? Não eu só acho do que São Paulo. Na época era da assim, seleção. Não só na época, até hoje é um time assim. referência, assim. Mas falando sério agora, me falaram que na época, lá perto da Aclimação, tinha um escritório da marca Mizuno, que é uma marca japonesa que naquela época estava fazendo chuteiras muito famosas. E aí me falaram que os jogadores iam até a Mizuno para assinar contrato e depois almoçavam lá. Isso, também. E aí, como passavam lá, toda vez que entrava gente famosa, que meus pais não conheciam, né? Aí os garçons os garçons avisavam. Foto, e aí colocava na parede. Aí aquela parede foi se enchendo. Nossa, Era assim, era quase que, por exemplo, o dia que eu tiver minha foto Calçada no Orgon, eu sou alguém famoso. E pior que quando a gente vendeu o restaurante, passou pro outro dono, ficou todas as fotos lá. Mas tem que ficar. Ficou tudo lá. Você diz, não podia levar para casa, você disse? Aí fechou, né? Aí fechou com todas as fotos lá. Não sei nem onde é que foi parar essas fotos. Poxa, é verdade, né? Dá para fazer um museu, assim. A Regina Casé foi. O primeiro-ministro da Coreia também foi, na época. Mas geralmente você estava nessas horas que os famosos chegavam? Tava. Tem alguém que você lembra assim, nossa, esse cara realmente é diferente? Vampeta, foi Raí, mas eu fui eu acho que no
campo onde treinava ali, eu fui fazer o bulgogi. Ah, é? E eles gostavam? Gostavam, né? E eles falavam, mas todas as coreanas eles são passando chaveco, né? Todas as coreanas são assim que nem você. Eu falei, são mais. Você não falava, não, é que eu sou a Miss? Ah, não. Mas tinha minha foto lá do Miss. Tinha também. Entendi. Algum jogador muito bonito, assim? Não. Não? Raí. O Raí. O Raí. O Raí sempre foi famoso por isso, né? Mas aí o Lua Palace, durante muito tempo, para mim era uma referência lá, comer o naengmyeon com a carne, né? Era o orgun naengmyeon, né? Era um kit já, né? Que vem o naengmyeon e a carne. Era meu prato favorito lá. Era um dos que mais saía? Minha mãe ensinou para minha tia aí, porque assim, é uma mistura de caldos, né? Então é caldo de carne junto com caldo de frango, é uma mistura com cebola, com alho, tudo cozinhando muito tempo ali para ficar. E ela ganhou essa receita da ex-dona da Harmonie. Então era uma coisa assim que você vai fazer em casa, não fica igual. Primeiro você vai errando, né? Porque você vai cozinhando aquele macarrão, ele passa do ponto, ele fica papado. Ele tem que ficar elástico, né? E aí tem tudo, tem a mistura do nabo, né? Do caldo do nabo, tudo. Então, assim, era uma referência naquela época. Mas você falou em algum podcast que tinha um naengmyeon mais gostoso. Não, o Bruno Kim, na verdade, que foi, acho que, o nosso quarto episódio... Asawan, né? Não. O Asawan foi... Não, na verdade, o naengmyeon era do Xin-Xin, que é dos tios dele, né? Ainda existe? O Xin-Xin, o restaurante que fica na nossa rua aqui do estúdio. Ah, tá. O restaurante dos avós dele que não existe mais, que foram o Asia Shiktan, que começou a fazenda... E é bem antigo também, né? Mas aqui na Coreia também tem um naengmyeon chamado Pyongyang Naengmyeon, que é o naengmyeon da Coreia do Norte. Sim. Que dizem que é... Não experimentei. Então, dizem que a primeira vez que você come, você acha sem graça. Mas que aí você... aguado. A segunda... que ele não é um sabor tão forte. Que na Coreia, meio que os sabores ficaram muito exagerados, assim. A gente vai comendo, começa a achar meio sem graça, começa a botar mais coisa. Então, chega uma hora que não tem nada a ver com a origem do prato. Mais vinagre, mais pimenta, mais açúcar. E esse Pyongyang Naengmyeon falaram que é um naengmyeon muito clássico, que quando você comer, entender todo o sabor dele, aí você fica viciado. Aí você meio que volta passos atrás. Eu tenho muita vontade de experimentar. No Otugi, aqui ele vende a versão, como é que fala? Instantânea dele, né? Não deve ser muito parecida. Mas comida, para mim, é um assunto que não tem fim, tá? Mas esse do naengmyeon, essa mistura de caldos... É bem interessante. Ela chegou, a Harmonie ensinou. Eu falei, mas vai caldo de frango? Ela falou, tem que misturar o frango. Você está dando a receita da família aí, tem certeza? Muito, e ficava assim a noite inteira cozinhando. Você também cozinha? Hoje eu não cozinho tanto. Inclusive, depois que a minha mãe faleceu, eu fico pensando, eu podia ter aprendido mais. Mas eu acho que eu cozinho... tão quanto a minha mãe cozinhava. Só que, como eu não pratico, então eu não... Mas assim, a minha de 15 anos, ela não tem contato com coreano, tá? Eu mando japchae na marmita dela. Só que aí os amigos começam a pedir. Então eu tenho que fazer 4, 5 marmitas de japchae. E aí eu virei a craque do japchae. Ela leva porque os primeiros você vai errando. Para comer na escola? Para comer na escola. E é porque também é uma pegada fitness, porque é um macarrão de batata? Isso, mas aí eu falo, você não quer revender? Para transformar sua filha em traficante de japchae. Eu sempre vejo uma oportunidade. E ela tem esse sangue sacoleira? Não tem? Não, tadinha. A minha mãe, quando ela fazia kimbap, né, até hoje até minha esposa reclama que... O objetivo é fazer, por exemplo, 10 kimbap, tem que fazer 20, porque enquanto vai fazendo 10, já vai comendo. E aí ela fazia a marmitinha de kimbap para levar para a escola num dia especial, por exemplo. Eu já no começo eu levava, os amigos experimentavam, eu estava igual a sua filha, levando 2 marmitas. Isso. Uma para o pessoal comer e outra para eu comer em paz. Mas é diferente nosso kimbap, né? É diferente. Eu achei engraçado, porque teve um festival da cultura coreana alguns anos atrás, que eu fui vender chopp. E aí eu chamei alguns amigos brasileiros para conhecer, né? E aí eles foram no kimbap. No que eles foram comer kimbap, eles acharam muito sem gosto.
E aí eles perguntaram se não tinha shoyu ou wasabi, porque a referência é o sushi, para poder chuchar e comer. Eu falei, não, mano, é assim que se come mas isso. o nosso é até mais... Eu acho. É mais salgadinho até. Eu Tem mais, acho. não é, porque o japonês é doce. Uhum. E aí você precisa... Isso. É que se quando você... Aqui provavelmente quem não está acostumado, um brasileiro que não está acostumado a comer um sushi, deve botar muito shoyu na hora de comer, né? É não demais. não é tão delicado. Até para sair o cheiro, é o gosto. Talvez. Aí você tá... É melhor comer um algodão chuchado no shoyu já, né? Entendi. E... Os teus pais resolveram vender o restaurante porque já estavam cansados, já não estavam mais com energia? O meu marido, ele é assim... Você vende enquanto ele tem valor. Ele tem valor de revenda. Uhum. E seus pais estão ficando mais velhos. Ah, foi sugestão dele. Isso. E outra, aquele ponto é muito escuro ali, né? É muito perigoso. A gente foi assaltado várias vezes. Ali. Então, assim, a gente tinha que fechar o restaurante com uma viatura ali. Então, tinha que pagar a viatura para ficar ali, sendo que... Nossa. É até perigoso, né? É uma via de mão dupla. Viatura ali. Como eles eram mais velhos, então, assim, a qualquer momento podia. E o pessoal ser. achava que a viatura, na verdade, nossa, esse restaurante deve ter muito dinheiro por ter uma polícia aqui na hora de fechar. Chama atenção. E, assim, era uma época que ainda se pagava com dinheiro. E se pagava com pouco em cartão. E aí começou nota fiscal eletrônica, coisas que a gente precisava estar lá. Nós, filhos. Porque teus pais não iam conseguir acompanhar. Não iam. Computador, registrar no computador, não fizeram isso. Aí, quando começou a virar, modernizar, e aí eles fecharam. Fecharam não, passaram. E aí é uma dor, né? Porque todos os funcionários, assim... Minha mãe brigava com eles, viu? Mas a hora que fechou... Aquilo lá, nossa, eles pareciam que estavam perdendo a mãe, porque foi muito doído. E hoje, todos assim que saíram, eles abriram até coisa de coreano, até de comida coreana delivery. De tanto que se acostumaram lá. E aprenderam. É porque é um restaurante que, como recebia muito não coreanos, o próprio garçom tinha que ficar grelhando as carnes também, né? O garçom já conhecia todo mundo pelo nome. Né? Das famílias, eram famílias que frequentavam ali, né? Eu já participei de muitas confraternizações lá no andar de cima. Lá. Né? Então, tinha muito aquelas reuniões que faziam as mensais ali, tinha bastante ali. Então, assim, dia de semana era o que segurava, né? E aí, final de semana enchia. Dia das Mães, esquece. Dia das Mães era os 3 lá dentro. Eu, meu irmão, minha irmã e garçom extra e tudo mais, porque era assim, era papum, tinha que trabalhar, lavar copo, tirar mesa, tudo. E a gente fazia, era gostoso, porque trabalhar com o público é gostoso, né? E ainda mais em família, quando bate a química é legal, né? Quando não tem um querendo matar o outro, né? Não, a gente era mais novo, não tinha. Tinha que ajudar ele. E era o restaurante da sua mãe, assim. Quem comandava lá era a sua mãe. Meu pai era abridor de porta, que nem você falou. Eu também. Isso, também. E lá não tinha como manifestar errado também, né? Isso. Aí meu pai ficava ali na frente com todos os amigos e todos os all date. Ah, tá. Com os nomes das lojas. Isso, com o nome das lojas, isso mesmo. Aí era uma época tão gostosa, gente. Tuas filhas chegaram a conhecer o restaurante? A mais velha, assim. A pequenininha foi bebê, mas era uma delícia, porque a gente ia, aí a gente levava tudo. Eu trazia um isopor desse tamanho de roscui. Pra casa? Assim, era aquele cooler todinho cheio de rolinho. Já. Entendi. Foi um restaurante que abriu muitas portas, assim, né? Porque quebrar barreira para a comunidade brasileira, né? É um grande passo, né? Até aí a gente vivia muito escondido, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, hoje eu fiz bibimbap em casa. Você faz só para você? Não, para meu marido, aí minha filha, aí a professora dela que estava em casa, elas comem com cotidiano, com tudo. Se come comida coreana em casa é quando você faz alguma coisa. Pior que eu moro com a minha sogra, né? Ela cozinha? Ela já é mais velha, então ela não cozinha tanto. Mas a comida de gente mais velha é outro paladar. Então, ela não gosta tão salgado, ela não gosta assim.
Então, ela gosta de fritura, ela gosta mais de coisa fritinho, assim, aquelas panquequinhas e tal. Mas você vê que eu faço comida, como eu fui do Nordeste, eu faço muita comida nordestina. Ah, é? Então, eu faço tudo que é com ada, rabada, feijoada. Buchada também, não? Isso, buchada. Eu faço tudo para mim, é assim, e eu gosto de comer, né? Tudo tem que ter molho. Comida Pimenta, brasileira tem que ter molho e pimenta e tem que ser laranja, da cor laranja. Não pode ser aquela comida branca. Os meus pais moram na Coreia, né? E lá quando a gente vai para a Coreia, uma vez eu quis levar meus primos de lá, sobrinhos de lá, para conhecer comida brasileira. Aí eu fiquei lembrando assim, nossa, é igual no Brasil, a gente quer mostrar comida coreana para alguém que não conhece, vai pro churrasco coreano. Sim. Ela também, naturalmente, foi pro churrasco brasileiro. Levou para uma churrascaria. Mas eu fiquei pensando... Tem, né? Bastante. Tem. E tem churrascaria de Kyopo, né? Gente aqui daqui que voltou e faz. E, inclusive, em LA também, churrascaria, quem tem, geralmente, o dono é coreano do Brasil. Mas eu fiquei pensando, nossa, eu acho que na Coreia daria muito certo um restaurante de comida mineira. Sabe? Feijoada, rabada. Eu acho que bateria mais com o paladar do pessoal. É que churrasco, não tem como não gostar, é carne, assim, no geral, né? Sim. Só que é caro na Coreia. Aí eu fiquei pensando, nossa, acho que se a pessoa pudesse comer uma picanha moqueca... Não sei como é que eles servem daquele jeito e é caro, né? Vem da Austrália, né? Hoje na Coreia a carne mais barata é da Austrália e a carne coreana em si é a carne mais cara. Nossa. E daquelas palavras-chave... Sabe que coreano não ia gostar de comida mineira? Porque chega uma hora que você está na Coreia, você fica 1 semana, 2 semanas, a comida é adocicada. Sim. Então, pra gente que é brasileiro, eu ando com... Porque se eu peço shoyu no restaurante, eles olham esquisito. Então, eu ando com saleiro, porque tudo pra mim é muito doce e na sem Coreia? sal. Então eu gosto mais salgado. E eu ando com saleiro na bolsa. É verdade. Não é? Aí chega uma hora, depois de 2 semanas, tá tudo doce. Adocicado. Tanto que quando eu tô na Coreia, depois de alguns dias, eu sinto uma falta de arroz e feijão então, muito por grande. Isso que a gente começa... Aí quando a gente volta por Nova York, e lá já é tudo mais salgado, já tá tropicalizado. Tem um chefe de cozinha muito famoso, que é o Park Chung-won, que ele tem vários restaurantes e ele estourou na televisão, ensinando a fazer. Aí as paródias, que ele tem vários vídeos ensinando como que faz. Aí as paródias dele, quando o comediante vai imitar ele ensinando, né, pega o sotaque dele, é jogando quilos e quilos de açúcar na comida. Aí ele fala que ele admite que ele põe muito açúcar na comida, que ele fala que o público gosta. Sim. E aí, como ele ensinou a galera a botar açúcar, dizem que ele adocicou ainda mais os restaurantes que é de rede, que é de franquia, porque o açúcar ajuda a padronizar o sabor também. Ele realça o sabor, mas é muito. Eu também acho muito doce. Tanto que na Coreia, quando eu vou com a minha mãe, quando eu encontro a minha mãe na Coreia, nossa briga é que ela ela quer me levar em restaurantes que são de rede. Que na cabeça dela, um restaurante começa pequeno, aí se ele vira de rede é porque ele fez sucesso. Sim. Só que eu gosto daquele restaurante pequeno da Harmonizinha. Só que a minha mãe ela não gosta de... Aí eu preciso ir escondido nesse tipo de restaurantes. Escondido que eu digo quando eu não tô com eles, entendeu? Imagina a sua visita para a Coreia com a sua mãe morando lá, que ela morou aqui, né? Ela morou aqui, foi para lá. Mas quando eu visito ela, eu sempre levo pão de queijo e feijoada. Então. Não a feijoada em lata, tem uma muito boa hoje para levar aqui em caixinha, assim, no vácuo. Eles são tartarugas, né? Quando eles vão ficando mais velhos, eles querem voltar para... Eles ainda não têm vontade de voltar para o Brasil? Não, eles têm vontade de voltar para onde eles nasceram. Não, eles estão na Coreia vai fazer 10 anos já. Então, meu pai também. Ele quer ir para lá? Cada ano que passa, ele quer passar. Ele passa um mês. Então, meu pai tem 86 anos. A minha mãe faleceu. Aí ele quer voltar para a Coreia. Assim, ele não quer morar lá. Ele fala, na Coreia eu não consigo morar, mas ele quer visitar e aí fica 1 mês, 2 meses. E aí tem que alguém ir junto também? Não, então, essa última vez eu fui junto porque eu achei que a entrada da Coreia estava um pouquinho complicada por causa da pandemia e tal, e ele tem prótese nos 2 joelhos, mas enfim, ele numa cadeira de roda, a conexão dele foi assim, a gente passou por facilitou. Sem fila, é ótimo. Então, para eles, não precisa falar nada e não passa pelos Estados Unidos, né? Passa pelos Emirados. Quando ele vai para lá, ele tem gente para encontrar? Tem, então, a família
A Tá. família, meus primos estão lá, e Aham. eles super ajudam. E a família da minha mãe todinha tá lá, né? E ele encontra eles também? Encontra, Ah, encontra. E entendi. meu pai, ele está escrevendo um livro da vida dele Nossa, da imigração. ele tá escrevendo livro. Tá? Não, é assim, para gente idosa, a melhor coisa que tem são, né, os objetivos, né? Sim, Ele sim. está escrevendo. Continua motivado. E ano que vem ele falou, eu vou acabar meu livro lá na Coreia. Eu falei, nossa, que pique! Nossa. Sabe que eu acho que também. Sinceramente, eu acho que ele já tem um livro publicado, que são as cartas. Eu acho que faria um sucesso enorme vou publicar essas Então, cartas aí, ter o seu Ele tem pai. tudo guardado, gente. Olha, É bizarro. e ainda mais se você traduzir essas cartas para nossa geração poder ver assim como que era. Eu imagino como o teu pai falando do Brasil para sua mãe, seduzindo a ponto de Então, fazer ela vir pro mas eu Brasil acho que aqui. eles têm essa carta, porque meu pai tem tanta coisa guardada e ele, até hoje, ele corta do jornal. Meu pai não precisa mais cortar, tá tudo na igreja. Mas ele corta, ele fica. E eu quero jogar fora, porque depois que a minha mãe faleceu, a gente foi dar uma limpa ali no apartamento, né? Mas ele tem muito recorte. Ele gente, mora é sozinho? demais. Não, ele mora com a minha irmã. Ah, A minha irmã do meio. aham. Então, aí ele tá lá e aí os dois são Chuiti, são ratos. Ah, Do tá. signo de Sangue do rato. signo chinês. A minha mãe fica falando, os dois são junto à tralha. Ah, é acumulador. Isso, acumulador. E aí tem muita foto, muita recorte, muito tudo. Entendi. Sabe que existe uma coisa chamada ghostwriter hoje, né? Que é você que tem muita história e você gostaria de fazer um livro, mas não tem tempo de escrever. Você meio que tem os escritores que ouvem a sua história e fazem, Não, né? então, ele está fazendo aqui com um Ajoshi que ele eu acho que ele escreve. Ele escrevia quando era... Mas é em coreano. Em coreano. E aí ele vai lá para a Coreia, eu acho que finalizar isso aí. Entendi. Então ele está todo cheio de planos. Ele já tem o nome do livro ou não? Não, ainda não. Essa é a parte mais difícil, eu acho. Eu falei, gente, mas como pode um negócio desse? Todo cheio de planos, e ano que vem ele quer ficar mais tempo. Eu falei, nossa. Legal. Aí minha irmã, né, que ela é mais sentimental, ela fica, e se acontecer alguma coisa com ele? Mas se acontecer, ele tem 86 anos, ele vai fazer ele está indo fazer o que ele gosta. Sim, concordo. Então, porque meu pai fez filosofia, ele fez faculdade de filosofia, então... Antes de vir pro Brasil? Ele gosta. Nossa, e quem que dava as broncas em casa? Era ele ou sua mãe? Então, meu pai foi aquele pai coreano, né? Chegava no final do dia... Entendi. Né? Era aquele pai, não muito de colo, mas por a gente ter vivido um pouco lá em Recife, ele olhava os amigos, que era muito... Porque pernambucano é... Brasileiro no geral também, ele né? é melado, ele é muito de colo, muito de cheiro, mexe no cabelo e fica alisando. Teu pai? Ah, não, pernambucano. É, o pernambucano. Então, ele aprendeu um pouquinho. Então, assim, a minha filha está comendo, ele fica assim... Tirando Só foto. tirando foto. Ela baba, tira foto. Aí ela come, ai, que linda, tira foto. Legal, muito bom. Bom, a gente tá estourando o tempo, mas assim, acho que a gente conseguiu abordar um pouco. Tanto tempo, tanto assunto. Ó. Na verdade, assim, a gente tá estourando o tempo e eu tô segurando pra gente não poder guardar coisas pra mais um episódio mais pra frente, quem sabe. Entendeu? Você trouxe, inclusive, a gente não chegou a folhear aqui, né? Eu até tenho medo de pegar aqui, porque isso aqui é uma relíquia. Mas o material eu acho que meu pai deve ter mais 10 desse, tá? Porque a hora que ele... Ó, eu vou te mostrar uma parte... Para poder explicar para os meus ouvintes, ela trouxe aqui materiais da época do concurso de Miss. Lá na Coreia. Tem aqui as Miss empurrando nas fotos. Estão se cotovelando. Todo mundo sorrindo e dando as paulistinhas uma na perna da outra. Mas tem que ser... Ó, eu achava que eu ia estar com vestido assim. Ah. Eu não sei se dá para ver aqui. Eu sou a única com sapato preto. Não? Não, acho então que eu ver tem aqui. uma foto maior aqui. Porque eu não entendi que era para ir de sapato branco. Nossa, e todas realmente têm um cabelo muito parecido. Naquela época era isso. Você
E aqui, ó, minha mãe passando base para ficar mais clara. Aí já são fotos... que os fotógrafos deram para vocês. Era fotógrafo do Misa, oficial. Aí você comprava. Ó, eu sou a única de sapato preto. E olha a cor da minha perna. Ela passou a base só na parte do rosto e no colo. Fiquei uns meses aí sem tomar sol. Engraçado. Mas era coisa bem da época de Miss, né? Mas o Miss lá é assim ainda, sabia? Ainda é um evento importante. Vai aqui, ó, vai no barco, e vai lá no Senado, e vai... E senta de grama, senta de manhã na grama. Ó, aqui, ó. Eu tô aqui. Ó, a perna mais escura. Eu. De sapato preto. E uma Miss Califórnia aqui, acho que é a mais morena. Você fez amizade assim com alguma de outro país? Com as estrangeiras. Mas não tem mais contato? Eu cheguei a sair com a Miss Los Angeles. Quando eu voltei, eu passei em Los Angeles. Mas ela era uma coreana total, fora da colônia. Era bem americanizada. Era bem americanizada. Até eu falei, nossa... Ela me levou nas baladas lá, totalmente. Eu falei, nossa, que pra frente que ela é. Eu falei, nossa, eu sou assim, eu era bastante abrasileirada, mas ela era mais. Porque lá a imigração é mais antiga e tem mais gente. E lá dá para se esconder um pouco, né? Aqui, por exemplo, você que nasceu na colônia, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é, né? Nos Estados Unidos, não. É mais fácil. Lá é engraçado. Aí foi a primeira vez que, quando eu fui, eu vi motorista coreano, eu vi faxineiro coreano, eu ficava, nossa. Mas lá é assim, né? Já está mais integrado, lá. Entendi. Bom, a gente não falou ainda da sua parte mergulhadora também. A gente também não falou muito da questão da loja, da Morana. Então tem assunto guardado aí para mais uns 2, 3 episódios, eu acho, entendeu? Nessa parte final, eu peço 2 indicações, né? Uma indicação gastronômica, já imagino da onde você vai sugerir. E também, mas assim, eu quero saber o prato que você gosta de comer nesse lugar. E a indicação se você está acompanhando algum filme, novela coreana dessa, já que agora a gente tem muito mais acesso. Ou se você na época... Para eu e o meu marido, quando a gente para assistir alguma novela coreana, a gente vai salpicando. Então, a gente não acompanha tudo. Foram poucas que a gente começou do começo até o fim. Que chegou a aprender. E ficava... hoje nós vamos economizar um pouquinho do episódio para ver mais tarde. Né? Então, a gente viu algumas novelas até o fim, eu não lembro o nome, mas ele está assistindo o Advogado Extraordinário. Extraordinário Advogador. Mas para a gente, é assim... Eles mostram muito essa diferença, né? Que nem o Parasita, né? Do rico e do pobre, né? Então, ele acha que os diretores, eles puxam sempre para um lado, né? Os ricos são sempre vilões? Isso, ele acha. Tá. Ele acha isso. Ele se incomoda um pouco? Mas você gosta? Eu assisto assim. Sabe o que eu gosto de assistir? Dear My Friends. Sabe aquelas... Todas as harmonias. Sei. Aquilo é muito engraçado. Você assistiu toda, não? Não assisti toda, só picado também. Mas todo episódio é engraçado, porque... Lembra a mãe? É a nossa mãe. Tá. É a nossa mãe. A Dzuma é um patrimônio cultural da Coreia. É uma coisa que só existe lá. E eu tô ficando, né? Então, você vê... Você percebe? Que essa última viagem, me chamaram de Dzuma. Te incomodou? Então, não, mas é que, na verdade, você não se sente. Só que você é. E aí eles te enxergam como... E aí meu marido falou, eu sou sempre colorida, né? Aí ele falou, mas você está parecendo aquelas... Sabe esquimó da Mongólia? Entendi. Você está parecendo isso, porque parece, ó. Esse aqui é meu tio. Nas fazendas. É. Legal. Eu vou tirar fotos dessas imagens que você trouxe para ajudar, e vou publicar no dia também que o episódio foi no ar, eu jogo nas postagens também junto. E em relação à comida, então, qual que é a sua indicação? A comida,
Então, aí o restaurante da minha tia aqui, porque realmente ela lembra muito a comida da minha mãe, né? E eu gosto muito do nemão dela, mas eu gosto de carne. Eu gosto de carne com arroz branco, aquela coisa, aquela trouxinha. Eu gosto disso aí. Qual que é o nome do restaurante? Sokchon. Sokchon, que fica aqui na Correia de Melo, aqui no Bom Retiro. E a gente morava em Recife. E não tinha essas coisas lá em Recife. Vocês não comiam muita comida coreana lá? Mas eu fazia gochujang lá em Recife. Eu lembro quando fazia gochujang, fazia kimchi, porque kimchi dá para fazer lá. E a gente plantava com namor em casa. Era fácil plantar? Deve ser fácil. Feijão, né? Feijão de soja, em vez de colocar no algodão, colocava numa esponja e nascia. E eu comia com namor lá em Recife, sem saber que era um prato coreano. Entendi. Engraçado, né? Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado. Obrigado aqui por tanto material. Eu vou agora aproveitar esse finalzinho para tirar fotos, para poder depois publicar junto. Fica o convite para uma nova visita, para a gente conseguir terminar um pouco mais as histórias que você contou. Tá bom? Passou rápido, nossa. Passou, né? Não doeu tanto assim, né? Não. Eu tava assim, eu falava, gente, eu vou falar o quê lá? Você fica pensando, né? Mas eu sabia que ia ser um episódio assim. Um dos que eu tava mais esperando. Tá bom? Que bom. Muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, valeu. Tchau.